Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 7 anos. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, agora em um novo endereço, numa nova clínica. A odontologia Lauda é aquela que faz com que o seu implante se transforme em sorriso. E Sociedade Espírita Luz e Caridade, mais conhecida por CELC, do meu amigo Moacir Germano. E para minha alegria, eu estou na companhia hoje do meu amigo Jairo Oliveira. O Jairo é trabalhador do Centro de Educação Espírita Boa Nova, situado aqui no bairro Camobi, aqui em Santa Maria. Jairo, muito obrigado, meu amigo, por teres aceito esse convite meu para a gente vir aqui nessa tarde chuvosa, né? Muita chuva, diga-se de passagem. Nós estamos gravando esse programa dia 12 de julho. Certo. E cai chuva aí, como diz o gaúcho, né? De montão, né, Jair? Eu estava te dizendo que no início era água fluida, né? Era água fluida. Quando a gente vem para falar sobre Jesus, a chuva se transforma em água fluida. E a gente precisa. É a verdade. Jairo, hoje a gente vai bater um papo sobre N assuntos, né? E eu vou te iniciar perguntando assim, já que esse é um mundo de sofrimento, digamos assim, para a doutrina espírita, o que representa o sofrimento humano, por exemplo? Bom, eu gostaria de iniciar agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, dialogando sobre assuntos pertinentes à nossa doutrina espírita, né? É sempre um prazer, Jada. Obrigado. Antes da gente entrar nesta condição de falarmos sobre o sofrimento humano, que a gente sabe que nós vivemos um período de muitas dificuldades, né? Muitas crises, não só no contexto do nosso país, das nossas relações próximas, mas ele é global, ele é mundial, né? Então nós ainda vivemos em tempos de guerra, né? Então nós temos que entender primeiro, segundo Emmanuel, o que significa humanidade. No conceito de Emmanuel, humanidade significa família. Todos nós pertencemos a uma única família constituída, né, que habitamos num planeta chamado Terra. Quando a gente olha para o sofrimento da humanidade, nós temos que entender antes o que significa dor numa condição de sofrimento. A gente sabe que a condição, né, das ciências médicas vai nos informar que a dor ela é um mecanismo do nosso próprio organismo físico que já nos assinala que algo não está bem, né? Então, quando a gente percebe que sentimos uma dor no nosso organismo físico, nós buscamos um médico, as ciências médicas, para investigar. Então, ali a dor já tem outra característica, que é uma bênção, porque ela está nos informando que algo não está bem e, dependendo da nossa condição, desse processo de adoecimento físico, nós poderemos, né, reverter esse quadro a partir, né, do atendimento médico e determinadas implicações que a medicina vai intervir e evitar um sofrimento maior, né, porque tivemos o mérito, enfim, de termos aquele atendimento. Do contrário, se nós não buscarmos, através da dor, algo que nos ajude, nós entraremos, então, num sofrimento muito maior. Então, a dor, ela pode ser vista como algo positivo dentro desse contexto. Jairo, desculpa te interromper, sim, mas eu quero aproveitar essas tuas palavras para fazer um link nisso aí que tu está falando. Mais uma vez te peço desculpa não te interromper problema, assim abruptamente. Por que umas pessoas são mais, como é que eu vou dizer, são mais sofridas, digamos, têm mais dores espirituais, não necessariamente dores físicas, também dores físicas,
e outras não, passam por uma vida inteira sem ter problema de dor física, dor emocional, dor psíquica, etc. Certo. Então nós vamos entender, dentro dessa lógica que eu trazia inicialmente, que existe uma justiça divina. E toda ação corresponde a uma reação também. Muitas vezes nós vamos ver que determinadas pessoas não sofrem tanto dentro de uma realidade, né? Vieram predestinadas a desenvolver atividades que vão impactar no desenvolvimento da própria humanidade, sem a necessidade de sofrer determinadas mazelas. Mas vamos entender que todos nós passamos por algum tipo de situação que nos leva a fazer reflexões internas no nosso processo de desenvolvimento espiritual. Nós entendemos que vivemos num plano ainda de provas e expiações. Todos nós passamos por determinados processos que alguns entendem como dificuldade, mas nós, dentro da doutrina espírita, vamos entender que são processos de aprendizado. Então vai depender do nível também e o teor de energia que a gente deposita em cima desse grau de necessidade. Muitas vezes a gente percebe, né, e a gente julga e pensa que determinada pessoa não está ou não passa por determinada situação, mas na verdade, provavelmente, esta pessoa ou estas pessoas também passam por algum tipo de situação que no conceito dela e dentro do entendimento dela, muitas vezes ela até nem expressa aquilo, né? Tirando todo o sofrimento, quando a gente observa, quando a gente adoece, e aí eu volto a esse contexto inicial que eu te falava, né? Quando a gente olha para a humanidade, por que nós passamos por tantos processos dolorosos? Nós vamos ter que entender, então, que esses processos que hoje a humanidade vive ainda são processos de resgates de situações vividas na história da humanidade. Então, quando nós vamos olhar a história da humanidade, ela é permeada por situações de muito sofrimento humano. Nós desenvolvemos muitos processos dolorosos. E como nós vamos vivenciar, já estamos vivenciando, e Chico Xavier assinala que o período de 2057 será um marco da transição planetária, onde nós iremos sair dessa condição de espíritos que vivem, né, num planeta que está progredindo. Nós vamos sair de um plano de provas e expiações e vamos partir para um plano de regeneração. Então, nesse plano de regeneração, nós não precisaremos passar mais por processos tão dolorosos. Chico Xavier já assinala, por exemplo, que a ciência, dentro do grau de merecimento da humanidade, não precisará mais passar, por exemplo, por processos dolorosos do câncer. A ciência vai desenvolver mecanismos de cura para todos os processos, né, dolorosos relacionados ao câncer, ao Alzheimer. Então, isso já é um degrau acima que nós já conquistaremos, estamos conquistando, já não precisamos, não temos mais débitos kármicos de vidas passadas para passar, por exemplo, por esses processos dolorosos. Tu falaste em vidas passadas, aí eu te pergunto o seguinte, significa dizer que voltamos a falar de dor e sofrimento, a cada encarnação que eu passo, significa dizer que eu sinto menos dor, sofro menos, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Quando nós nos quitamos com a lei e quando nós conseguimos estabelecer, né, dentro da nossa dimensão espiritual, tanto no plano da Terra como no mundo da verdade, que aqui nós vivemos num mundo temporário, né? O mundo físico, ele é um mundo transitório, é uma escola onde o espírito, que é a nossa pátria verdadeira, que é o mundo espiritual, nós buscamos esse mecanismo da reencarnação para evoluirmos. Então vai chegar um determinado momento em que nós estaremos no mundo espiritual sem dívida kármica, vamos dizer assim. E como é que isso funciona? Quando nós não temos mais culpa, nós não trazemos os traumatismos espirituais de vidas passadas, aonde a culpa me leva a buscar recursos de reajuste. Então o espírito necessita, né, para se sentir feliz, para ter a plenitude da vida verdadeira, o sentido de estarmos plenos na nossa condição espiritual, não termos mácula, não termos nenhuma mancha pregressa. E aí assim,
A reencarnação ela funciona como esse, vamos dizer assim, um grande escola onde esse processo de aprendizagem, de reajuste, nos liberta desses traumatismos espirituais. Jairo, sabe que o nosso público é composto de espíritas e simpatizantes apenas do espiritismo, né? E tem muita gente, eu vou falar dos espíritas, que imagina que para sanar as suas dores, se curar das suas dores, basta ir no centro espírita, ouvir as palestras, tomar um passe, ir para casa e a vida continua. Basta isso? Não basta isso, mas vamos valorizar, né, que toda palestra edificante, ela nos ajuda a buscarmos esse entendimento interior que todos nós precisamos a respeito da vida. Seja no centro espírita, seja no templo de igreja evangélica, seja na igreja católica, quando nós encontramos, né, a partir do conhecimento religioso, o entendimento de uma percepção crítica a respeito, né? Nós não precisamos ficar somente na letra, né, do Evangelho. O Evangelho tem que nos trazer respostas aonde a nossa capacidade crítica entende que aquela mensagem do Evangelho nos traz algo e nos responde às nossas inquietações internas. O passe espírita, ou passe, enfim, a fluidificação das águas, são recursos que a espiritualidade nos traz para nos ajudar também a superar as nossas dificuldades internas, seja ela no âmbito físico como psíquico. Na medida que nós estamos assistindo uma palestra edificante, os nossos mentores espirituais estão atuando no nosso psiquismo, nos ajudando, então, a compreender determinadas situações que até então se tornam difíceis para nós. E eles nos ajudam a nos libertar, né, dessas dificuldades interiores que às vezes a gente não encontra caminhos. Então, na doutrina espírita, particularmente, eu encontrei respostas, né, que a minha capacidade de entendimento acham lógicas para determinados conhecimentos que estão lá no Novo Testamento, que estão no Velho Testamento também, porque a mensagem de Jesus ela é uma mensagem libertadora, só que ela tem que nos libertar e não nos aprisionarmos no dogma, que é diferente. Então a doutrina espírita ela tem que vir ao encontro das nossas necessidades particulares e nos ajudar a vencer e a superar todas as dificuldades do nosso cotidiano, no entendimento que nós temos a respeito das próprias dores ou do sofrimento que viemos enfrentando no nosso dia a dia. Entender o porquê que as dificuldades de relacionamento se estabelecem no âmbito familiar, no âmbito do mundo do trabalho, e termos a capacidade, por exemplo, de perdoar. Como é que eu faço esse processo do perdão? Que é um processo também, quando nós não perdoamos, nós adoecemos fisicamente e também em espírito. A irmã Sheila, que foi um grande espírito, que trabalhou durante muito tempo com Chico Xavier, ela diz que quando nós não perdoamos e sentimos raiva por alguém, nós começamos a desenvolver em nós zonas traumatizantes. O espírito fica traumatizado com aquela situação e ele precisa reverter esse quadro de traumatismo espiritual, na sua condição de espírito eterno, para poder ser feliz. Chico Xavier nos diz que nós viemos para ser felizes. Eu vou pedir para a produção mais 30 segundos, que ela já me disse que o nosso tempo terminou, o primeiro bloco. 30 segundos para te fazer uma pergunta para te responder no início do segundo bloco. Tu falaste aí que na Casa Espírita nós somos ajudados por espíritos benéficos, né? Bons espíritos que nos ajudam, nos tranquilizam. E eu te pergunto, quando eu vou na igreja, independente de qual igreja, os bons espíritos também estão lá para nos acalmar, nos ajudar? Início do segundo bloco, certo? Tá ok? Combinado? Combinado. Gente, com esse combinado, estamos encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. O nosso intervalo é bem rápido e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina,
Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Lá, Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Eu estou batendo um papo hoje aqui com o meu amigo Jairo Oliveira, da Sociedade Estudo e Caridade, Centro de Educação Espírita Boa Nova de Camobi, né, Jairo? Desculpa, é que o nome é grande, né? Então tem uma certa dificuldade, né? Jairo, eu te fiz uma pergunta antes de finalizar o primeiro bloco e eu repito ela agora para te me responder. Tu falaste aí que os espíritos bons estão na casa espírita para quando as pessoas com problemas, com dores, não necessariamente somente dores físicas, mas dores psíquicas, dores emocionais, dores características do espírito, elas ajudam a pessoa a se controlar mais, a amenizar o seu sofrimento. E aquelas pessoas que não são espíritas e frequentam a sua igreja, seja ela qual for, a espiritualidade também está lá? Sem dúvida, Jader. Nós temos que entender e destituir as estruturas que são organizadas pelos humanos. As estruturas existem, mas Jesus disse: aonde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, lá ele vai estar. Então toda a instituição, seja ela espírita, evangélica, católica, das religiões de matriz africana, se lá estiver fazendo bem, sem esperar retribuição, e particularmente financeira, os bons espíritos vão estar. Porque no mundo espiritual existem estruturas de uma organização que também contemplam, né, a afinidade religiosa que nós temos na Terra. Por exemplo, André Luiz, quando a gente lê as obras de André Luiz, nós vamos ver que nos grupos de trabalho, onde André Luiz, que é um espírito que nós reconhecemos na literatura de Chico Xavier, ele trabalha com sacerdotes, ele trabalha com médicos, ele trabalha com outras instituições que desenvolveram a ciência, que desenvolveram determinados conhecimentos religiosos, quando é voltado para o bem. Então, Chico Xavier, antes dele se tornar espírito, quando ele era bem jovenzinho, quando ele ia à igreja, ele via as imagens iluminadas, né, dos santos, porque quando a gente tem uma devoção de fé e a gente faz uma oração e direciona, né, alguns precisam ainda da imagem como mecanismo de fé. Lá elas ficavam impregnadas pelo nosso pensamento, pelo pensamento dos fiéis. Chico Xavier via que a hóstia se iluminava quando ele ia receber a hóstia, quando ele
estava dentro desse credo religioso. Mas por quê? Porque ali é a manifestação dos bons espíritos para que a gente possa receber esta energia do mundo espiritual que vai nos beneficiar o nosso corpo físico. Então, o passe, a água fluida, né, a terapêutica doutrinária, de escutar uma palestra, é onde os espíritos nos ajudam a intervir nas nossas dificuldades íntimas, para que eles possam, assim, estar conosco no nosso dia a dia, nos acompanhando também, né? Jairo, tu falaste em Jesus. Jesus é o único caminho para, vou colocar entre aspas, para a salvação. Eu te pergunto isso pelo seguinte: e quem os povos que não conhecem Jesus? Se Jesus é o único caminho, como é que esses povos vão conseguir, após a morte, ir para um lugar melhor, por exemplo? Entendi. Bom, nós temos que entender, e a gente vai ter esse conhecimento através de Chico Xavier, no livro de Humberto de Campos, no livro chamado Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo. Lá, Humberto de Campos vai descrever quem é, de fato, a personalidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo as tradições do mundo espiritual, ele é o governador da Terra, ele é um espírito puro, né, que organizou toda essa estrutura no sentido de nós podermos encontrar nas moradas do Pai um espaço aonde, né, enquanto escola de aprimoramento para nós, espíritos, podermos evoluir. Então, Jesus é um espírito puro, de alta grandeza espiritual. Todos aqueles prepostos que vierem em seu nome, seja qual for a religião, também são espíritos evoluídos que trouxeram o quê? A mensagem do amor. Por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Sem ele, ninguém vai ao Pai, porque ele é a personificação desse amor. Então, toda religião, todo conhecimento espiritual que tiver atrelado a essa mensagem está ligada direto a Jesus Cristo, né? O nosso governador da Terra. Então, ele é o modelo. Se não for através dele, não tem outro caminho. Eu sempre digo que Jesus, para nós, enquanto espíritos imortais, é que nem o ar que nós respiramos. Sem ele, a humanidade não vai avançar. Sem ele, nós individualmente não conseguiremos avançar. E aí eu não estou falando só do contexto teológico, é tudo aquilo que está por detrás da moral que Jesus traz, e ele assinala isso. Jesus, quando ele renasce na Terra, ele traz a lei do amor. E é a partir desta lei do amor que nós conjugaremos todos os processos de evolução, tanto no campo da filosofia, como no campo da ciência, como no campo de todas as religiões. Qual é o sentido que a doutrina espírita traz? É conhecer um pouco mais essas verdades eternas atrás de uma lógica de entendimento e trazer essa lógica de entendimento do conhecimento espírita para a nossa vida cotidiana, não só particular, mas das nossas relações, sejam elas pessoais, sejam elas comunitárias e sejam elas através da vinculação dos outros povos. Porque hoje nós vivemos um processo de globalização da necessidade de nos unirmos frente às dificuldades que o próprio planeta vive. E aí voltamos para a primeira pergunta, quando traz o sofrimento da humanidade. Hoje nós vivemos o processo de sofrimento da humanidade, que é a própria manifestação do meio ambiente, por exemplo, que afeta todos os cenários do nosso planeta. Se nós não nos unirmos, e isso é a natureza que nos chama, para enfrentar, por exemplo, a questão ambiental do nosso planeta, nós não conseguiremos superar, porque os mansos herdarão a terra. De que terra nós estamos falando? Uma terra devastada? Uma terra onde nós não conseguiremos mais plantar? Que terra é esta que Jesus diz que nós vamos herdar? Então, os espíritos que estão reencarnando hoje, e Chico Xavier já assinala isso, a partir de 2000 em diante, só reencarna na Terra espíritos predestinados ao bem. Jairo, tu tiveste alguns encontros com o Chico Xavier. Tu pode relatar para os nossos telespectadores, por exemplo, algum que tu julga assim importante, curioso,
interessante, negócio inesquecível, por Sim. exemplo. Eu tive a felicidade, eu sempre digo que é um acréscimo de misericórdia, né? Quando eu tinha 27 anos, ainda jovem, né? Eu, muito curioso, quis conhecer Chico Xavier e o seu trabalho. E lá eu fui agraciado, não só de conhecê-lo, mas ter a amizade do Chico Xavier. Isso para mim é uma bênção. E eu tive um momento que eu estava na casa dele, e eu já relatei isso uma vez, e eu olhei para o Chico levantou para ir até a geladeira, ele foi pegar um doce de leite mineiro, que é uma delícia, e eu olhei para o Chico e pensei, sentado, nossa, como o Chico está gordo. Ele parou, se virou para mim e disse assim, Jair, sabe por que eu uso roupas largas? É porque eu vou guardando muitas cartas, muitos bilhetes, quando eu tiver um tempo poder respondê-las todas. Mas eu não estou gordo, não. E aí, por que eu quero chegar nesse ponto? Sim. Né? E aí me dei conta que o Chico lia o nosso pensamento. É uma condição de um ser espiritual evoluído. Todos nós teremos essa capacidade. Veja que beleza isso no futuro. Então, estamos num processo de transição? Estamos. Estamos enfrentando processos de dificuldades, de dores? Estamos. Mas o que está por detrás disso? Como um sinal, que muitas vezes sentimos isso como dor, como um processo de rever as nossas capacidades, de resiliência, de entendimento, de compreensão em relação ao outro. Então, isso são chamados, Jader, que nós estamos vivendo hoje, nesse período da Terra, como um processo de compreensão do porquê que nós estamos aqui, da onde nós viemos e para onde nós iremos. Que planeta é esse que nós queremos para os nossos, não tenho filhos, mas para os meus sobrinhos netos, para as nossas gerações e para nós, se tivermos o mérito de aqui voltar novamente, né? Então, esse é o apelo hoje da humanidade, esta união entre as pessoas, esta união entre os povos, a representação do Brasil. O nosso país é um país predestinado por Jesus a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, como um sinal de relembrar tudo aquilo que Jesus trouxe para as nossas vidas. Jairo, a produção me diz que faltam 2 minutos, certo? Em 2 minutos eu quero que tu me diga o seguinte, qual foi o maior, na tua concepção, logicamente, que o Chico trouxe para a humanidade, por exemplo? Jader, eu vou te dizer que Chico deixou para nós mais de 500 livros psicografados. Mas eu acho que o grande livro, a grande mensagem foi a própria existência do Chico, aonde ele optou em viver uma vida de sacrifício e de sofrimento a bem de todos nós. Eu convido a todos os nossos amigos que estão nos escutando para lerem a literatura de Chico Xavier. Chico foi um grande médium que trouxe verdades do mundo espiritual como um chamado para todos nós, para nos olharmos, para nos cuidarmos, para revermos as nossas relações, para aceitarmos o outro na condição que ele é e na condição que ele está. E podemos também fazer movimentos de ajuda. Vamos ajudar uns aos outros, precisamos disso para contribuirmos com Cristo no processo, né, de evolução planetária. Então o Chico, ele traz essa representação para mim. Perfeito. Jairo, terminou? Que pena. Mas antes de terminado, se tu quiseres deixar uma mensagem, por favor, a câmera 3 ali é toda tua. Então eu volto a reafirmar, né, principalmente quando nós vemos tantos jovens sofrendo psiquicamente, né, emocionalmente. Vamos aproximar com os nossos jovens, vamos dialogar com os nossos jovens, os nossos filhos que estão dentro de casa. Vamos falar de Jesus. Nós sentimos saudade de Jesus no nosso inconsciente, para que possamos, através da mensagem do Cristo, levar aos nossos jovens para que eles sintam que existe um caminho, uma luz no fim do túnel, porque o número de suicídios dos nossos jovens está sendo muito alto, principalmente em Santa Maria. Isso nos preocupa muito, Jader. Sejamos felizes. Chico Xavier disse que nós viemos à Terra para sermos felizes, mas só que a felicidade não está nas coisas materiais. Perfeito. Jair, quero te agradecer, muito obrigado por tu teres aceito esse convite nessa... Está escutando o barulho da chuva caindo aí em cima? É um convite para irmos para casa comer café com bolinho de... um bolinho de chuva. De chuva.
Jair, muito obrigado. Obrigado, agradeço. Dessa forma, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo, como não poderia deixar de ser, aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, também conhecida por CELC, do meu amigo Moacir Germani. Gente, muito obrigado por mais essa oportunidade e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade,